Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Com a palavra, segundo secretário deputado Severino Pessoa, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do primeiro período da quarta legislativa da 18ª legislatura. Senhor deputado presidente Francisco Tenório, primeiro vice-presidente, aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, nesta cidade, Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Francisco Tenório, ocupando a presidência, Inácio Loyola, ocupando a primeira secretaria, Severino Pessoa, a segunda secretaria, Bruno Toledo, Chico Holanda, Gilvan Barros Filho, Isnaldo Bulhões Júnior, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Rodrigo Cunha, Tarcísio Freire e Thaís Guedes. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. São lidas e discutidas e aprovadas as atas da sessão ordinária anterior e da sessão especial de olho no orçamento da criança e do adolescente. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinário de número 556/2018, subscrito pelo deputado Inácio Loyola, dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de vigilância armada 24 horas na agência bancária pública privada e nas cooperativas de crédito do Estado de Alagoas. Encaminhado à segunda comissão, projeto de lei ordinário de número 557/2018, subscrito pelo deputado Inácio Loyola, determinando que estabelecimento bancário localizado fora da região metropolitana de Maceió, que tiver suas atividades suspensas por mais de 4 meses em virtude de assalto, explosões de caixa eletrônica ou assemelhados, ficam obrigados a disponibilizar transporte aos seus clientes para o estabelecimento bancário mais próximo. Encaminhada à segunda comissão, indicação de número 560, 561, 562 e 563/2018, subscrito pelo deputado Gilvan Barros Filho. Justificativa de ausência do deputado Ronaldo Medeiros, dia 21/2. Requerimento de número 1649/2018, justificativa de ausência da deputada Jó Pereira, no dia 21/2. Requerimento 1650/2018, subscrito pelo deputado Sérgio Toledo, no dia 15, 21, 22 e 23/18. É esgotada a matéria do expediente, não há oradores inscritos na hora do expediente. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, estão presentes 12 senhores deputados. Não há número legal para deliberar. Encerrada a ordem do dia, passa-se a explicações pessoais. Não há oradores, explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão. Ata da sessão solene para entrega da comenda medalha mérito ambiental Otávio Brandão para a Associação Projetão de Recurso Hídrico da Região Hidrográfica do Coruripe. Presidente e deputado Rodrigo Cunha. Aos 4 dias do mês de dezembro do ano de 2017, nessa cidade, Maceió, capital do estado de Alagoas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, tomam assento à mesa o deputado Rodrigo Cunha, ocupando a presidência, o deputado Jó Pereira, o senhor Alex Gama, presidente, senhor Vladimir Caramori Borges de Souza, presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, senhor Geraldo Gomes de Barros Neto, senhor Márcio Barbosa, representando a Universidade Federal de Alagoas,
No plenário, autoridades e convidado, o senhor presidente declara aberta a sessão, é convidado a todos para a execução do hino nacional. Concluída a execução do hino nacional, a presidência faz registro de presença e usa a palavra com o propósito de homenagear o orador, sublinha a justeza da homenagem, que é um reconhecimento do trabalho sério realizado pela área ambiental e faz memória da trajetória e evolução das ações implantadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Coruripe e elogia o compromisso com a preservação materializado no projeto Record. Com a palavra, a deputada Jó Pereira. A oradora destaca o compromisso e a seriedade da atuação e os impactos positivos das ações para a preservação do rio Coruripe. Com a palavra, o senhor Márcio Barbosa, o orador declara com grande satisfação em estar presente a entrega de uma justa homenagem e elogia a iniciativa. O senhor presidente procede à entrega da homenagem ao senhor Alex Gama, procedida a entrega da comenda. O homenageado faz o uso da palavra, o orador faz agradecimento, assinalando que a homenagem recebida é um reconhecimento do trabalho realizado pelo que recebeu com grande alegria e prossegue a entrega da comenda Mérito Ambiental Otávio Brandão. A Associação Proteção de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Coruripe, ao senhor Geraldo Gomes, procedida a entrega da comenda, é concedida a palavra ao senhor Geraldo Gomes. O orador agradece a homenagem e discorre sobre a história da associação, registrando várias contribuições pessoais nas ações da AGER e prossegue discorrendo sobre a importância da água e de outras práticas de conservação ambiental e faz defesa do tratamento dos afluentes urbanos e da regularização do fluxo do rio é realizada a apresentação de vídeos sobre o reflorestamento reconstituindo a mata ciliar, sobre o título Caminho das Águas, do projeto Record. Concluiu o vídeo, o senhor presidente convida todos para a execução do hino de Alagoas. Concluída a execução, a presidência agradece a presença. Senhor presidente, são lidas as atas. É o que consta nas atas. Em discussão a ata. Não havendo contestação ou impugnação das atas lidas, considero aprovada. Com a palavra, primeiro secretário, deputado Marcelo Vitor, para fazer a leitura das matérias no expediente. Projeto de resolução 86/2018, de autoria do deputado Jairzinho Lira, concede comenda Ledo Ivo ao músico Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal. É isso? Projeto de lei ordinária 558/2018, da deputada Thaís Guedes, considera de utilidade pública o Centro de Assistência Social da Assembleia de Deus em Rio Largo. Projeto de lei ordinária 559/2018, interessada a senhora deputada Jó Pereira, concede título de cidadã honorária do Estado de Alagoas à nutricionista Thelma Maria de Menezes Toledo. Projeto de lei ordinária 560/2018, autor é a senhora deputada Jó Pereira, concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao engenheiro agrônomo Antônio Dias Santiago. Indicação número 556/2018, o interessado é o senhor deputado Jairzinho Lira, indica a mesa na forma regimental que seja
renovado o ofício ao excelentíssimo senhor governador do Estado, bem como ao secretário de Estado de Defesa Social, pleiteando providências necessárias para a construção de um centro integrado de polícias no município de Feira Grande. Indicação número 558/2018, interessado ao senhor deputado Antônio Albuquerque, faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura para que seja encaminhado um trator com uma roçadeira, carroção e demais implementos para a Associação Quilombola Serra dos Bangas do município de Belém, o que irá beneficiar aproximadamente 100 famílias de pequenos agricultores. Indicação 559/2018 ao deputado Antônio Albuquerque, também no sentido de requerer um trator para que seja encaminhada à Associação dos Agricultores Familiares da comunidade Genipapo do município de Santana do Mundaú, o que irá beneficiar aproximadamente 250 famílias de pequenos agricultores. Requerimento 1645/2018, interessada a senhora deputada Thaís Guedes, requer a mesa na forma regimental, justificar a ausência na sessão do dia 15 de fevereiro de 2018. Requerimento 1646/2018, interessado ao senhor deputado Marquinhos Madeira, requer a mesa na forma regimental, justificar a ausência nas sessões do dia 20, 21 e 22 de 2018, fevereiro de 2018. Requerimento 1651/2018, interessado ao senhor deputado Ronaldo Medeiros, requer a mesa na forma regimental, justificar a ausência na sessão do dia 22 de fevereiro de 2018. Requerimento 1652/2018, interessado ao senhor deputado Antônio Albuquerque, requer a mesa na forma regimental, justificar a ausência da sessão do dia 22 de fevereiro de 2018. Requerimento 1653/2018, interessado ao senhor deputado Marcos Barbosa, requer a mesa na forma regimental, justificativa da ausência das sessões do dia 22 de fevereiro de 2018. É o que consta, caro presidente, no expediente. Obrigado. Por ordem de inscrição, concedo a palavra ao deputado Bruno Toledo. Senhor presidente, deputada Thaís Guedes, demais colegas deputados, imprensa que nos acompanha, todos os servidores públicos deste poder, todos os telespectadores que nos acompanham aqui e pela TV Assembleia. Inicialmente, senhor presidente, nesse reinício dos trabalhos legislativos, desejo sorte a todos os meus pares e que possamos, ao longo desse ano, produzir benefícios à sociedade alagoana, seja nas matérias que apreciamos ou nos temas relevantes que trazemos a esta tribuna, que é um espaço tão nobre para as discussões necessárias e caras à sociedade, já que o parlamento tem que verdadeiramente ser a caixa de ressonância da população. Dito isso, senhor presidente e demais colegas, ocupo a tribuna desta casa para um tema que já tratei outras vezes. Não gosto da crítica vazia, não é este tipo de trabalho que quero exercer, mas sim o de alertar diante dos acontecimentos que envolvem a saúde do meu Estado no atual governo Renan Filho. Se a visão fiscalizadora servir para corrigir problemas, dou-me por satisfeito. Jamais me motiva o espírito do quanto pior, melhor, pois quem acaba pagando o pato é a população. A prova disto é que, mesmo classificado como opositor, já votei com o Executivo diversas vezes quando achei que este estava certo. Fiz de consciência tranquila e conservando a independência, pois meu compromisso é com Alagoas. Mas vejo as políticas desenvolvidas por esse atual governo na área de saúde como preocupantes, o que nos faz acender a luz amarela e cobrar daquele que ocupa a principal cadeira do Palácio República dos Palmares, sobretudo em um ano onde as eleições se avizinham. Não é segredo que o governo quer inaugurar o quanto antes novos hospitais públicos no Estado. Não sou contra a construção deles, mas sabemos que unidades de saúde que visam salvar vidas não podem apenas ser prédios físicos a servir de palanque. Não digo que este seja a intenção do Executivo, mas me preocupa quando toda a pompa e circunstâncias
Novos hospitais são anunciados sem que, atrelados a este anúncio, seja o planejamento detalhado de como irão funcionar, ou de como serão as estratégias para gerar os diversos empregos que são prometidos. Se é assim, corremos o risco de, mesmo não sendo a intenção, serem apenas prédios ocos e sem vida, quando vidas devem salvar. Não é a primeira vez que alerto para este assunto. Em primeiro momento, chamei a atenção para o uso de recursos de forma errada do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, o FECOEP, para custear obras que não são sua finalidade. Creio que até mesmo por isso cheguei a ser retaliado, mas são águas passadas, elas não movem moinhos e respeitam o rio do tempo. Busquei contribuir ao chamar a atenção para a questão, para que mais tarde o governo não viesse a responder por tal ato. Em um segundo momento, antes mesmo de qualquer ação da Polícia Federal, como os vimos no ano passado, falei da situação dos fornecedores sem receber e das compras fracionadas. Reconheço que não é o problema apenas dessa gestão, mas o senhor Renan Filho foi eleito para justamente fazer o certo e corrigir erros. Ele mesmo prometeu novos rumos à saúde em sua campanha. Não bastasse esses pontos, na sequência, chamei a atenção de gastos injustificados que chamaram a atenção posteriormente até de veículos de comunicação nacional. Na audiência pública da discussão do orçamento votada por esta Casa, indaguei aqui sobre a construção dos novos hospitais no segundo sentido. O Executivo Estadual não tem apresentado de forma clara e direta para a sociedade um planejamento eficaz de como pretende fazer com que estes funcionem. Serão OS, haverá concurso público, enfim, são diversas questões. Porque voltei a fazer esses questionamentos na época do orçamento, alguns podem perguntar. Ora, por conta da comparação entre os recursos destinados à saúde em 2017 e o que estão previstos para 2018. Não se observa ali a folga necessária, pelo menos a priori, para a gestão desses hospitais, que requerem insumos, profissionais qualificados, equipamentos, etc. Tudo isso requer recursos públicos e estamos observando o sistema de saúde em colapso, que sequer consegue abrir novos leitos nas unidades já existentes, como observamos recentemente nos entraves judiciais envolvendo a maternidade Santa Mônica. Minha preocupação não é por ser oposição, como insinuou o governador aqui nesta casa, ao falar de adversários que lhe cobram. Não me vejo como adversário, deputado Rodrigo Cunha, mas como um parlamentar eleito justamente para fiscalizar. Nesse sentido, criticar o que deve ser criticado e elogiar o que merece ser elogiado. Creio que a saúde do governo Renan Filho não merece elogios em que pese os novos hospitais anunciados, em que pese ainda em torcer para que eles deem certo, pois quero a sociedade com melhor atendimento. Acredito, inclusive, que esta minha visão seja dos usuários do serviço de saúde estadual. Todavia, o que me espantou mesmo, senhores deputados, senhor presidente, foi o fato, em seu discurso aqui nesta Casa, na retomada dos trabalhos legislativos, o senhor governador Renan Filho tocar neste ponto e não conseguiu explicar como vai gerir os hospitais para a sociedade. Vejam, não é explicar para mim, mas para a população. Ao contrário, o governador disse que vai construir os hospitais e, caso eles não funcionem efetivamente, será o primeiro a fazer protesto. Eu não quero o governador, senhor presidente, protestando contra o próprio governo, ainda mais em um ano eleitoral, o que complicaria em muito a sua campanha, já que em uma reeleição também se dá a prestação de contas. Renan Filho não precisa esperar o futuro para encabeçar protestos pela saúde de Alagoas diante do cargo que atualmente ele ocupa. Ele precisa apenas detalhar como se dará o funcionamento dessas unidades e como pretende gerar esses empregos, com que recursos, com qual sistema. Já tivemos história em Alagoas, o seguinte fato: um hospital começar a ser construído e depois virar prédio da Justiça Federal. Não quero que o passado se repita, nem que estejamos diante de uma promessa que arrastará para futuros governos. Este é um assunto sério e cabe à pasta da saúde trazer os detalhes. Afinal, vimos aqui um orçamento apertado. Sabemos das dificuldades em relação à lei de responsabilidade fiscal,
e das manobras já expostas por mim para se atingir o percentual mínimo a ser gasto com esta área. Espero que entendam que voltar a este tema é uma preocupação e não uma perseguição. Ao contrário do que disse Renan Filho em um evento no interior do estado, que critica quem critica sua gestão não apenas dança forró ou faz piada. Se ele pretende dizer isto em específico a alguma oposição, que cite nomes. Não estamos em tretas de Facebook para jogar indiretas para lá e para cá. Quando Sua Excelência, o governador, generaliza, faz crer de forma errônea que não existe oposição responsável. Ela existe, tanto que bato nesta tecla da saúde há muito tempo, pontuando problemas que depois se agravaram. Falei de compras fracionadas, logo depois, operação da Polícia Federal. Falei de problemas com os fornecedores, logo depois, protestos e empresários falando já quebradeiras em empresas. Falei do abastecimento e hoje vemos a situação sendo tratada em outras esferas, como o órgão ministerial e a Justiça. Agora falo de custeio desses hospitais e não quero esperar pelo logo depois. Cobro com a legitimidade do meu mandato e por ser dever de função que a pasta da saúde apresente seu planejamento em detalhe para quando o hospital estiver construído. Afinal, lá na frente, o governador precisará desta casa para que tais medidas sejam postas em prática. E aí, será que mais uma vez chegarão as matérias a serem apreciadas por nós ao apagar das luzes, como ocorreu no ano passado, e acertadamente se cobrou detalhes daquilo que o Executivo tinha obrigação de esclarecer? Ou não foi assim quando aprovamos aqui os empréstimos? Ajudei a aprovar a matéria para não prejudicar o meu Estado, mas ressaltei que era dever do governador mostrar detalhadamente onde seria gasto, pois se trata de endividamento público. O Parlamento Estadual não é um apêndice do Executivo, mas sim o poder a ser respeitado por seu pensamento plural. É legítimo ser bancada, é legítimo ser oposição, assim como é obrigação do Executivo respeitar o Parlamento, sendo claro, objetivo, para que assim possamos participar das discussões relevantes de maneira antecipada e com tempo suficiente para analisar as medidas que o governo pretende tomar. Garanto ao senhor governador que, se ele me apresentar um planejamento de como pretende manter esses hospitais no longo prazo, analisarei com minuciosidade, mas com extrema honestidade intelectual. Caso me convença ser certo o caminho pensado pelo governo, serei o primeiro a apoiar e defender. Pois, como disse no início, não sou contra novos hospitais, sou contra o crescimento da máquina pública de forma desordenada, achando que tudo se resolve apenas com obras físicas que podem ficar bonitas em um cartão postal ou programa eleitoral, mas de fato não solucionar o problema da população. Nesse sentido, senhor presidente, apresentei um requerimento para que tais informações sejam encaminhadas a esta casa. Trata-se de buscar saber o planejamento da saúde para estas novas unidades. Trata-se de buscar saber... Lembro que já fiz esse questionamento antes ao secretário de Saúde, quando ele aqui esteve, e não obtive resposta. Tenho admiração pelo atual secretário. Vejo este como um homem competente e bem-intencionado. Não duvido jamais de sua competência. Todavia, duvido da possibilidade, diante da crise que passamos, da viabilidade de um projeto de custear para custeio para essas nossas unidades de médio a longo prazo. Ainda mais quando sei da forma como foi utilizado os recursos do FECOEP. As falas do governador em relação a esse assunto, no início dos trabalhos legislativos desta casa este ano, não me agradaram. Foram superficiais, sem conteúdo objetivo e jogando o problema para o futuro, sem dar uma resposta efetiva a um questionamento óbvio. Não quero crer, no entanto, que o governo não tenha esse plano de ação para o futuro. Então, senhor presidente, mais uma vez busco informações da saúde e desta vez espero êxito, que a sociedade fique vigilante. Relembro, o que cobra aqui é justamente as informações necessárias para que tenhamos os hospitais funcionando. Friso e repito isso para depois não distorcerem as minhas palavras dizendo que sou contra as novas unidades de saúde. Não, eu não sou. O que eu sou contra são as obras feitas a toque de caixa, que depois serão apenas prédios a comporem paisagens sem de fato terem ajudado a desafogar o HGE, por exemplo. A sociedade que com isso ajuda
ao governador, acredito que com isso ajuda o governador a expor seu ponto de vista de forma mais precisa à sociedade. Que Renan Filho entenda o que diz Santo Agostinho, quando fala preferir o que os critica, porque o corrige, do que os que os adulam, porque os corrompem. E que com 27 cabeças pensantes, em um parlamento que possui uma comissão de saúde, que tem em seu trabalho, análise detalhada de um plano de ação pode resultar em contribuições significativas. Não basta dizer que lá na frente, para que os hospitais funcionem, se vai cortar na carne. Afinal, hoje, o governador já tem carne para ser cortada e deve sempre buscar onde reduzir pelo bem dos serviços aos quais está vocacionado a prestar, pois defende um Estado que seja menos babá, mais enxuto e mais eficiente. Isto se faz com planejamento e não com discurso. Por fim, senhores deputados e presidente, trago esse tema aqui porque, por mais que se tenha passado uma semana do pronunciamento do governador, ele ainda é mais do que recente. São imagens que vemos sempre de superlotação e caos no HGE, como divulgado tantas vezes pela imprensa e também por meio do presidente do Conselho Estadual de Saúde, Gesonias da Silva, quando coloca que muitos dos problemas são devido ao atraso dos pagamentos dos fornecedores. Logo, é com razão que esses empresários protestam contra o Executivo e já formulam até denúncia, em outubro do ano passado, ao Ministério Público Estadual. Mas, recentemente, o Conselho Estadual de Saúde se reuniu com o senador Benedito de Lira e ouviu do presidente desse conselho o que aqui relato: hospitais em situação precária, desabastecimento, ausência de materiais básicos do cotidiano em unidade de saúde, como luvas e ataduras. Os novos relatos dão conta da falta de antibióticos para tratar de tuberculose e medicamentos para quem é portador de HIV. O Hospital Portugal Ramalho também passa por problemas. O Conselho, o que é gravíssimo, fala da possibilidade do desmantelamento das unidades ligadas a um CISAL, que são os hospitais escola, e ao atraso de repasse para essas unidades hospitalares. E aí destaca uma fala que não é minha, mas do senhor Gesonias, presidente do Conselho. Vejam bem o que ele diz, abre aspas: o que estamos vendo é uma falta de vontade política de resolver os problemas da UNCISAL. Por isso, estamos buscando apoio. Fecha aspas. Espero sinceramente que o senador Benedito de Lira possa ajudar a resolver, assim como também me disponho a ajudar, como tenho feito aqui ao trazer. Espero sinceramente que o senador possa ajudar a resolver, assim como também me disponho a ajudar, como tenho feito aqui, ao trazer o problema, ao fazer a crítica, ao fiscalizar, a indagar os pontos de orçamento. Não quero o quanto pior, melhor. Quero poder elogiar as ações tomadas no sentido de encontrar soluções. Obrigado, senhor presidente. Por ordem de inscrição, concedo a palavra ao deputado Rodrigo Cunha. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, deputada Thaís, a todos que nos acompanham aqui presencialmente, a todos da imprensa, servidores dessa casa e a todos que nos acompanham através da TV Assembleia. Senhor presidente, o discurso que eu vou fazer hoje não foi combinado, mas tem muito a ver com o que o deputado Bruno trouxe aqui. O deputado Bruno Toledo fez uma exposição sobre a saúde no estado de Alagoas. Eu vou ser um pouco mais específico, vou falar exclusivamente e mais uma vez da nossa querida e sofrida Unidade de Saúde Santa Mônica, Maternidade Santa Mônica. Um assunto que por diversas vezes já apresentei aqui no plenário, um assunto que diversas vezes já me fez ir até a própria secretaria e que infelizmente
a situação é a mesma de 3 anos atrás, de quando iniciei esse mandato. Então, senhor presidente, é uma situação que me incomoda mais do que como parlamentar, me incomoda como ser humano. Eu acredito que o Estado de Alagoas todo acompanhou o que aconteceu há 15 dias atrás, a dificuldade com a mãe de trigêmeos para conseguir um local para o atendimento de alta complexidade aqui em Maceió, tendo que se socorrer ao HU e mesmo assim lá com grandes dificuldades. Então, que aquela mãe que acabou perdendo os 3 filhos de uma única vez, passou, é o que várias outras mães poderiam não passar também. Eu digo isso porque relembro aqui que nessas vezes que eu fui à unidade Santa Mônica, o foco sempre foi os 28 leitos novos que foram inaugurados aqui em 2015, com a presença do ministro da Saúde à época, com a presença do governador e durante meses sendo estampado em nossas casas através da publicidade, dizendo que sim, agora nós temos uma nova unidade de saúde, uma nova Santa Mônica. Então, de 2015 para cá, não se mudou nada. Alguns passos foram dados. Confesso que quando cheguei pela última vez na unidade de Santa Mônica, conversando com os funcionários, o relato era muito semelhante. A grande maioria, além de reclamar da falta de insumos, que é algo que já é corriqueiro, infelizmente, superamos até uma parte da estrutura, mas a parte de insumos ainda é algo que é real. A reclamação maior era justamente o estresse que cada funcionário passa no seu dia a dia. Estresse esse que vem pelo fato daquela profissional médica, daquele agente de saúde, daquela enfermeira, serem seres humanos. Saber que vive num estado em que é alardado como tendo saúde financeira, um estado que se busca um modelo de gestão, como foi dito aqui em audiência pública por outros deputados, tipo exportação na saúde, que é isso que foi colocado, que a saúde em Alagoas é tipo exportação, que veio um pessoal da Bélgica, da Holanda, a aprender com os alagoanos o modelo de gestão de saúde. Algo realmente para se esquecer. E muito feliz quem fez esse discurso. E o estresse desse ser humano é por quê? Porque além de faltar o material, ele sabe que ali está colocando o deputado Thaís, aquele paciente que já está numa situação de extrema vulnerabilidade, em uma vulnerabilidade maior ainda. Situações em que a enfermeira disse, deputado Rodrigo, eu tenho que aplicar 4 injeções de 5 ml, fazer 4 furos diferentes nessa paciente que já está debilitada, porque falta uma seringa com 20 ml. Uma seringa que é padrão, que é algo que se usa no dia a dia. Então, olha só o nível que chegamos. Isso quando se tem. Então, é um assunto que merece, sim, não só eu, não o deputado Bruno, mas todos aqueles que querem o bem desse Estado, da nossa Comissão de Saúde, que também se manifeste sobre esse assunto. Nessa situação, eu aqui destaco todo um histórico que já foi feito nesse tempo, para se tentar colocar esses leis em funcionamento. O próprio Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, por diversas vezes, foram feitos vários e vários acordos, colocando novas datas para que se tenha uma abertura desses leitos. E nunca foram cumpridos esses prazos. E tudo tem limite. O Estado disse, a princípio, que a falta, que era a dificuldade com pessoas, com pessoal. E aí convocaram 128 novas pessoas para assumir esses cargos. Essas pessoas foram chamadas, os leitos não abriram. Onde estão essas pessoas? Semana passada recebi informação que já estão exercendo outras atividades em outras unidades. Não fui a fundo, mas essa informação chegou. Então, o Ministério Público chegou ao momento em que disse que não aguenta mais tanta embromação oficial. E aí, o que foi que ele fez há poucos dias? Ingressou com mais uma ação civil pública para garantir, olha só, não estou falando aqui do primeiro ato que foi realizado em fevereiro de 2016, quando o Ministério Público sentou com o governo, com a secretaria, querendo que aqueles leitos funcionassem, que foi inaugurado. Estou falando da situação de 10 dias atrás, 3 anos após várias e várias tentativas, o Ministério Público, tanto federal quanto estadual, cansaram dessa embromação oficial e ingressaram com ação civil
pública para garantir a abertura dos 26 leitos a que eu estou me referindo, e que nunca foram abertos, nunca chegaram a atender as pessoas. Inclusive, o Ministério Público pede a condenação dos réus ao pagamento de indenização de R$ 5 milhões pelo dano moral coletivo. E ainda pedem a aplicação de multa de R$ 100 mil para cada bebê com prescrição médica que não receber atendimento em unidade hospitalar. Então, olha só a gravidade disso. Nós não estamos aqui falando de um hospital qualquer, se bem que todo hospital merece uma atenção. Nós estamos falando aqui de um hospital que trata de alta complexidade, e inclusive de uma situação em que a mulher está numa situação de extrema vulnerabilidade, em gestação de alto risco. Esses hospitais foram inaugurados, esses leitos, para dar um suporte e não chegam a funcionar, fazendo com que o Ministério Público venha ingressar com uma ação fortíssima como essa. E não para por aí. E é nesse papel que eu acho que a revolta do governador deve existir. O governador, se ele não tem ciência, tem que tomar ciência disso. E se ele disse que seria o primeiro a protestar com informação como essa, ele deve ir às ruas sim. Porque depois desse tempo todo não se abre esse leito. E se tem a informação, como eu já colhi aqui, em audiência pública, gravada em vídeo, do responsável pela pasta, de que esses leitos, apesar de não estarem funcionando, recebem recursos federais como se assim estivessem. Então, isso é um absurdo. É uma demonstração total de falta de competência. E qual a solução para isso? A solução para isso, se eram as vagas, os cargos, os 128 não foram suficientes, eu acho que essa casa pode dar um passo e contribuir também. O deputado Chico Tenório, Vossa Excelência também é presidente da Comissão de Saúde, já acompanhou, já fez algumas diligências sobre as pessoas que estão numa expectativa de serem convocadas através do último concurso realizado pela Uncisal. O Estado está empurrando com a barriga. Esse projeto não anda, esse processo não anda, esse processo está indo, vindo. É uma situação que é complexa, mas nós temos ali pessoas que têm uma aptidão, que já foram selecionadas, pré-selecionadas, demonstraram que possui as condições ideais para assumir um cargo público, e essa casa pode contribuir com isso. Se coloca um imbróglio na questão da criação de novos cargos, que não há cargos suficientes. Então, vamos criar esses cargos. Mas o que nos leva realmente à reflexão é que, nesse período em que estamos comemorando, como também foi dito pelo deputado Bruno Toledo, nas falas do governador aqui nessa tribuna, uma saúde de qualidade para os alagoanos, principalmente com novos hospitais, é algo que nos remete à nossa atividade fiscalizatória. O deputado Bruno disse que teve que vai solicitar informações junto ao governo do Estado. Eu já tive essa preocupação, não sei se na mesma linha. Busquei as informações para saber quanto vai custar manter os hospitais Metropolitano, o Hospital da Mulher e o Hospital do Norte. Teoricamente, os 3 que podem ser entregues ainda nessa gestão. Então, a expectativa é que chegue próximo a 300 milhões de reais, 290 e pouco milhões de reais. Então, olha só, o orçamento da saúde é um dos maiores do Estado. Cerca de R$1 bilhão. Vai ter que acrescentar 30% para colocar em funcionamento esses novos hospitais. E aqui, a partir do momento em que o governador chega aqui e diz, olha, para colocar esses 440 leitos para funcionar, vou contratar uma OS. Isso aqui foi o que foi dito, vou contratar uma OS para fazer funcionar. Sim, a OS vai trabalhar de graça? De forma alguma, a OS vai custar. Então, tudo isso é fruto também dos nossos impostos e que deve, sim, ser cobrado e acompanhado por todos nós. E o custo não é barato. O custo é altíssimo e que vai fazer, com certeza, com que esse Estado passe por um momento de ou deixar sem funcionar mais leitos, ou então de muito e muito protesto. Então, não queria incitar isso e não quero. Eu acho que minha linha de oposição, eu torço para que as coisas deem certo. Mas como pode dar certo se o que já se faz hoje está errado?
Não adianta dizer que está certo o que está hoje, porque é uma demonstração total de ingerência, de incompetência ou de má vontade, de falta de vontade política, seja lá o que for. Mas não conseguir colocar algo que é de extrema necessidade, algo que é de extrema vulnerabilidade no nosso Estado, sendo anunciado, propagado, nos faz ver realmente que esses leitos só existirão nas propagandas. Não quero isso, eu quero que funcionem, mas não é isso que os números e que o tempo está demonstrando. Então, por isso, eu uso essa tribuna demonstrando a necessidade, sim, de se investir em saúde, demonstrando, sim, a necessidade de que se tenha mais leitos, mas, principalmente, que coloque os leitos inaugurados em dezembro, pelo ministro da Saúde, propagado durante muitos e muitos meses nas nossas televisões, para funcionar. Em que o Ministério Público chegou à exaustão, tanto federal quanto estadual, e ingressaram com uma ação civil pública recente, há 10 dias, penalizando o Estado de Alagoas, caso não faça isso, porque já se esgotou toda a embromação oficial. Então, por isso, eu utilizo nesse início de semana essa tribuna para dizer, principalmente a nós como parlamentares, a essa casa, que eu acho que a maior contribuição pode ser através desses candidatos que foram classificados no concurso da UCISAL, buscar de fato a criação dessas vagas, se é que esse é o maior problema, ou se é uma estratégia justamente para que não se chame e se chame através da OS, sem modelo nenhum de seleção, e sim, na grande maioria, grande maioria não, todos através de indicação, porque aqui nós também tentamos aprovar critérios para a escolha de quem vai trabalhar na OS e não foi possível. Então, a previsão orçamentária de custo anual do Hospital Metropolitano é de 67 milhões, do Hospital da Mulher, 18 milhões, do Hospital do Norte, 34 milhões. Então, são valores altíssimos para que a gente feche os olhos e o governador joga essa bola para frente. Então, por isso, utilizo essa tribuna para chamar a responsabilidade não só nossa, mas que próximos passos sejam dados em busca não é reabertura, mas do funcionamento daquilo que já foi inaugurado há 3 anos e que não sai do lugar. Então, eu agradeço ao presidente pelo tempo. Não havendo mais oradores, encerra o expediente, passa a hora do dia. Com a palavra, primeiro secretário, para fazer a verificação de quórum. 21 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número legal, dou por iniciada a ordem do dia. Processo número 1231 de 2017, segunda discussão e votação do projeto de lei 424 de 2017, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque, dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de segunda via de documentos roubados ou furtados quando expedido por órgão público no Estado de Alagoas. Em discussão a matéria para discutir. Deputado Rodrigo Cunha. Senhor presidente, primeiro aqui deixar claro que esse projeto, da autoria do deputado Antônio Albuquerque, é um projeto interessante, sou favorável e solicito aqui que seja registrado em ata, porque é uma das poucas situações em que nós iremos aqui votar e até aprovar ou não um projeto que trata de situações tributárias. Então, nós vamos aqui falar sobre tributos, legislar sobre tributos. Eu, particularmente, acho que isso é possível. O STF tem algumas manifestações nesse sentido, mas, por muitas vezes, a nossa Comissão de Constituição e Justiça não entende assim, em que não seria de iniciativa desse poder tratar de questões tributárias. Eu acho que eu voto favorável ao projeto, mas eu solicito, inclusive, vou pedir a minha assessoria para que anote o número do processo, o número do projeto e o dia de hoje, porque também irei solicitar o mesmo tratamento em meus projetos na Comissão de Constituição e Justiça.
Solicitação de Vossa Excelência será anotada em ata. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado contra o voto do deputado Isnaldo Bulhões. Processo número 1442 de 2017. Segunda discussão e votação do projeto de lei 434 de 2017. De autoria do senhor deputado Leo Loureiro. Considera de utilidade pública a Associação Teatral Arte e Fé, a TAF, em discussão. Em apreciação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1486 de 2017. Discussão e votação do projeto de lei de número 440 de 2017. De autoria do senhor deputado Eduardo Holanda. Considera de utilidade pública estadual a Escolinha de Futebol Amador Santanense. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 1694 de 2017, segunda discussão e votação do projeto de lei 453 de 2017, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho. Altera o artigo 6º da lei 6558 de 30 de dezembro de 2004 para instituir prioridade para os municípios em estado de emergência e calamidade pública no acesso aos recursos do FECOEP. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 2327 de 2017. Segunda discussão e votação do projeto de lei 469 de 2017, de autoria do senhor deputado Jó Pereira. Considera de utilidade pública a ACEM, Associação Comercial e Empresarial Miguelense. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 2865 de 2017, segunda discussão e votação do projeto de lei 487 de 2017, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório. Considera de utilidade pública a Fundação Amadeu Inácio. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 3765 de 2017. Segunda discussão e votação do projeto de lei 513 de 2017, de autoria do senhor deputado Carimbão Júnior. Dispõe sobre reconhecimento de utilidade pública estadual do Centro de Acolhimento Mãe da Graça, Fundação Rosa Mística, sediada no município de Murici, Alagoas. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotadas as matérias, encerra a hora do dia e passa as explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos, convido os senhores deputados, próxima sessão ordinária, hora regimental, e encerra a presente.